Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. E nós estamos meditando no Evangelho de João. E nós já estamos no capítulo 8. E hoje nós vamos saber, entender e compreender uma verdade espiritual muito importante, que Jesus é a luz do mundo. Capítulo 8, versículos de 12 a 20, que diz assim: De novo Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. E Jesus responde: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu venho e nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne e eu não julgo ninguém. E se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então lhes perguntavam: Aonde está o seu Pai? E Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim e nem conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas ou do gasofilácio, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Jesus é a luz do mundo. Aqui nós temos um cenário que muda para o gasofilácio do templo, como nós vimos no versículo 20. A multidão ainda o estava seguindo, e ele então se volta a eles e fez uma das grandes declarações do seu messiato: Eu sou a luz do mundo. Naturalmente falando, o mundo está na escuridão do pecado, da ignorância e da falta de objetivo. A luz do mundo é Jesus. Nós sabemos que estar em trevas é estar com a ausência da luz. Sem Ele, não há libertação da escuridão do pecado. Sem Ele, não há orientação ao longo do caminho da nossa vida. Não há conhecimento do real significado da vida e das questões da eternidade. Por isso, Jesus prometeu que qualquer um que o seguir não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Seguir a Jesus significa crer nele. Muitas pessoas têm a ideia errada de que podem viver como Jesus viveu sem nascer de novo. Seguir a Jesus significa vir a Ele em arrependimento, é crer nele como Senhor e Salvador e assim confiar a Ele inteiramente a sua vida. Aqueles que fazem isso têm orientação para viver e esperança clara e viva além da sepultura. Os fariseus agora então estão desafiando Jesus num ponto legítimo. Eles o lembraram de que ele estava testificando sobre si mesmo. Um testemunho de uma pessoa sobre si mesma não era considerado suficiente, porque o ser humano comum, ele é tendencioso. Os fariseus não se dedicaram a lançar dúvida nas palavras de Jesus. De fato, eles desconfiavam de que não eram verdadeiras de modo algum. O Senhor então reconheceu que geralmente era necessário haver 2 ou 3 testemunhas para saber se aquilo era verdade. Mas neste
caso, o seu testemunho era absolutamente verdadeiro porque ele é Deus e ele não é homem para mentir. Ele sabia que tinha vindo do céu e ia voltar para o céu, mas eles não sabiam de onde Jesus viera e para onde ia. Pensavam tratar-se apenas de outro homem como eles mesmos e não criam que ele era o Filho eterno, igual ao Pai. Os fariseus então julgavam os outros pela aparência exterior e geralmente de acordo com padrões meramente humanos. Viam Jesus como o carpinteiro de Nazaré e nunca pararam para pensar que ele era diferente dos outros homens que já viveram. O Senhor Jesus disse que não julgava ninguém. Isso pode significar que ele não julga os homens de acordo com os padrões terrenos, como os fariseus sempre faziam. Ou mais provavelmente significa que seus propósitos em vir ao mundo não era julgar pessoas, mas sim salvá-las. Se o Senhor julgasse, o seu juízo seria justo e verdadeiro, pois ele é Deus e tudo que ele faz é feito em parceria com o Pai que o enviou. Então, repetidas vezes, o Senhor Jesus enfatizou para os fariseus a sua unidade com Deus Pai. Era isso que o incitava no coração deles, que ele injetava no seu coração a mais pungente hostilidade contra Jesus. O Senhor reconheceu que o testemunho de duas pessoas era requerido pela lei de Moisés. Nada que ele dissesse estava negando esse fato. Se eles insistissem em ter duas testemunhas, não era difícil para ele apresentá-las. Antes de tudo, ele dava testemunho em si mesmo por sua vida sem pecado e também pelas palavras que saíam da sua boca. Em segundo lugar, o Pai dava testemunho do Senhor Jesus por sua declaração pública do céu e pelos milagres que ele lhe concedera realizar. Cristo então cumpriu as profecias do Antigo Testamento concernente a um Messias e ainda adiante dessa forte evidência os líderes dos judeus estavam relutantes em crer nele. A próxima pergunta então dos fariseus sem dúvida foi proferida com desdém, sarcasmo. Talvez tenham olhado em volta para a multidão enquanto diziam: "Aonde está o teu pai?" Respondeu então Jesus dizendo que não reconheciam que ele era, nem conheciam o seu pai. É claro, eles negariam vigorosamente que não conheciam a Deus, mas era verdade. Se tivessem recebido o Senhor Jesus, também teriam conhecido o seu Pai. Mas ninguém pode conhecer Deus Pai a não ser através de Jesus Cristo. Portanto, sua rejeição do Salvador torna impossível eles afirmar sinceramente que conhecem e amam a Deus. Aqui nós aprendemos que o cenário dos versículos anteriores era o gasofilácio do templo. Novamente, o Senhor é cercado pela proteção divina, pois ninguém foi capaz de colocar as mãos sobre ele, prendê-lo ou matá-lo, pois ainda não era chegada a sua hora. Isto é, o momento em que ele seria crucificado no Calvário para morrer pelos pecados do mundo. Jesus é a luz que ilumina a mente e o coração do homem. E aí? Jesus é a luz da sua vida? Que Deus abençoe você. E até segunda-feira com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!